Programa sempre com você aqui pela TV Imaculada Conceição. Hoje falando de prevenção ao suicídio. Recebo com muito carinho a Anne Rosolém, psiquiatra, e a Raquel Almirão, que é psicóloga. Estamos falando sobre prevenção ao suicídio, gente, né? Em alusão ao Setembro Amarelo. Se você quiser participar, 3349-1015, 99347-0532. Antes de dar continuidade aqui, eu vou chamar a nossa dica para viver melhor. Aprenda a cada dia. Você tem que treinar seu cérebro para ficar alerta. Você não tem que ler um livro por dia para aprender todos os dias. Aprenda com seus erros, aprenda com as pessoas ao seu redor. Esteja aberto para o que eles podem lhe ensinar. A intenção do nosso quadro para viver melhor é justamente a gente dar motivações para as pessoas, né? Não se cobrarem tanto, né? Não acharem que tá tudo perfeito sempre, porque não tem. E a gente demora um tempo, né, na nossa vida, acho que para entender que nem tudo precisa estar perfeito, que nem tudo precisa estar certinho, que muitas vezes, né, as contas não precisam estar em dias. Eu posso acertar daqui a pouquinho e vai dar certo, porque às vezes a gente se cobra que seja tudo tão perfeito e essa autocobrança deixa a gente mal também, né? A gente falava nos bastidores com relação às crianças. Raquel, acho que pode falar um pouquinho disso pra gente também, dessa questão dessa cobrança, às vezes, do pai. Não, a criança não pode sofrer, né? E aí a criança, como eu falei antes de sairmos do intervalo, chega lá na frente e encontra todas as bolas na frente, às vezes lá na frente precisa, né, de fato, de entender que tudo que passou, carretou lá na frente, né, Raquel? Bastante coisa, né, Tony? Nessa questão. Quando a gente fala em criança e responsáveis pela criança, porque cada vez mais, nem sempre é pai e mãe que está cuidando de uma criança a maior parte do tempo, né? Então, assim, quando as pessoas que cuidam das crianças, elas não têm coesão no seu interesse, no deixar a criança desenvolver o seu melhor desenvolvimento, em oferecer condições de segurança e favoráveis, isso já gera para a criança um grande conflito, né? Vamos falar então de internet, né? A mãe que permite que o filho use a internet até antes do pai chegar, porque quando o pai chega, faz de conta que aquele celular não existiu dentro de casa até um segundo atrás. Então, nós temos várias situações aí que deixam a criança em bastante conflito. Conflito com a verdade, conflito em ser fiel a quem ela ama, em conflito em fazer o que ela gosta e conflito em fingir que gosta do que nem gosta. Então, esse ambiente, ele deixa a criança bastante confusa sobre o certo e errado, o bom e ruim, e isso, num crescente, pode sim desencadear mais confusão e isso pode reverberar na questão do sentido da vida, né? Então, assim, e leva isso para a escola, leva isso para uma igreja, leva isso para um encontro de colegas. Então, assim, quem acolhe a criança na vida precisa ou deveria, é valioso, né? Para ser bem suave, é muito valioso que essa pessoa também tenha uma confiança do que ela entende que é bom, do que ela acredita que é valioso e oferecer para essa criança. Se o pai e a mãe não concordam com relação ao uso ou não de tecnologia pela criança, existem hoje muitas informações que são através de tecnologia. Não é ela que é, digamos, a destruição de um lar, Vilão, mas né? como usá-la realmente faz bastante diferença. Agora, Anne, sofrimento, depressão é frescura? A gente usa muito, ouve, né, se dizer muito isso, e é algo que me preocupa muito, porque a gente vive numa sociedade que às vezes desmerece muito o sofrimento do outro, né? A dor dói em quem sente. Eu sempre falo, a gente só vai saber se está doendo se a gente estiver sentindo, né? Sim, é muito difícil, ainda mais abordando agora quando são crianças, quando são idosos, quem tem menos voz ativa, acho que acaba sendo mais atingido, né? Mas o sofrimento, ele é algo muito subjetivo. E a gente tende a colocar valor em determinadas coisas de acordo com o que a gente acredita, né? Então, se para mim, se sua vida está em ordem, você não deveria sofrer. Então, é muito complicado realmente, às vezes, para um familiar, para um amigo, para a sociedade toda, lidar com esse sofrimento, né? Que não é frescura. Tem o sofrimento psicológico, tem o sofrimento psíquico mesmo, emocional, às vezes das perdas, de rompimentos familiares, de eventos do dia. Tem o sofrimento químico também, que é muito mais difícil a gente conseguir trabalhar sem ter uma atenção profissional em cima. Mas também eu acho que a gente falar que sofrimento é frescura, de certa forma,
voltando um pouquinho essa história das crianças, eu acho que para um pai, para uma mãe é muito difícil ver um filho em sofrimento. Então, talvez aquilo seja tão difícil para ele lidar com os sentimentos dele, que ele pode ter sido falho, ou de que ele não tem um filho idealizado, o filho perfeito, que ele não consegue entrar com a realidade, né, desse sofrimento do filho e faz uma barreira, né? E às vezes por meio de não aceitar, de não querer ouvir, de ter uma repulsa, de querer um distanciamento. Isso acontece em todas as esferas, não só familiares, as mesmas profissionais de saúde. Então é muito interessante que no Brasil a gente tem um pouquinho assim de pesquisa em pronto-socorros quando chega alguém com depressão, quando chega alguém com tentativa de suicídio, como que é a acolhida dos próprios profissionais de saúde. E muitos repulsam, mas mais porque eles não conseguem entrar em sintonia com essa própria dor, né? Porque às vezes até para sintonia, para a dor dele é difícil, então a gente acaba tendo um preconceito, um julgamento, para a gente não entrar com essa dor como nossa realidade. Agora, né? toda depressão, ela culmina num suicídio ou não? Não. Felizmente, os casos de suicídio, eles são mais raros, né? Então, a cada 100 pacientes, cada 100 indivíduos que nós temos, né? Desses 100 indivíduos, 17 já pensaram sobre morte, sobre suicídio. Desses 17, 5 vão tentar. Desses que tentaram, 1 vão chegar na porta de um pronto-socorro. Então, é claro que esse número pode ser maior, porque não são todos os casos que a gente tem acesso, que são notificados, né? Mas as depressões mais graves, muitas vezes elas vêm, sim, acompanhadas dos pensamentos de morte. Não necessariamente vai ter o suicídio, porque para ocorrer o suicídio são várias coisas. É o acesso a um meio letal, é não ter alguém que está cuidando, é não ter iniciado um tratamento médico e psicológico. Mas esses pensamentos, eles vêm, sim, faz parte da doença grave. Né? Agora, a depressão leve, a depressão moderada, dificilmente elas vêm acompanhadas dos pensamentos de morte. Raquel, pensar em suicídio é sinal de fraqueza? Porque muita gente fala assim, ele foi fraco, ele não conseguiu vencer a depressão. A gente ouve muito isso, né? E eu acredito que não seja isso, né? Pensar na morte, como bem a doutora Anne colocou, é um acontecimento, é um pensamento que todos nós podemos ter em algum momento da vida ou em mais de um momento. Porque as dificuldades, os conflitos, o sofrimento, ele é uma forma de perguntar para você, gritar para você, perguntar calmamente ou perguntar de uma forma extremamente agressiva, assim, e aí, o que você vai fazer agora? Né, sou eu que estou aqui. E aí, pode ser algo pequeno, digamos assim, esse desafio, como pode ser algo extremamente difícil para o indivíduo. Então, assim, pensar na morte como uma alternativa para solucionar um problema, isso pode acontecer mais de uma vez. Agora, isso daí é só uma situação. Né? Dessa situação, se ela começar a te questionar, se ela continuar de forma intensa e ninguém te socorrer, porque uma coisa é você cair numa bacia que você só está com o pé, alguém fala assim, ei, né? Levanta que está tudo certo. É verdade. Até que é fresca essa água, aprendi que a água pode ser fresca. Agora, se a profundidade dessa piscina ou desse lago for sufocante e você não alcançar o chão e você vê que vem onda em cima e aí a situação vai desafiando, esses problemas quando eles vão remontando sem solução, realmente isso fica muito mais difícil de você sempre falar assim, não, vamos viver, né? Viver é uma condição também, e é escolha, e é uma possibilidade de superação. Quando você encontra muito mais areia, água em cima que te sufoca, que faz você perder o sentido, você, às vezes, pode, numa dessas situações, mesmo não querendo morrer, acabar morrendo, ou pensar assim, bom, já que eu não estou conseguindo sair disso, quem sabe essa vai ser a solução para esse problema, ou para esse para esse contexto que eu estou vivendo. Anne, agora essa questão do suicídio, ela tem relação com genética, alguma coisa assim? Eu conheço até um caso muito recente de uma mãe, né, que se suicidou no começo do ano e agora 6 meses depois a filha, e a outra filha agora fica cuidando, e tem um grupo de apoio, assim, de amigas que estão tentando, né, ver, porque hoje ela falou, perdi minha mãe por isso, minha irmã por isso, e minha saída é essa, né? Então, como que acontece isso? E até depois eu quero saber da Raquel, essa questão esse luto para quem perdeu alguém por suicídio, ele é diferente. Mas vamos começar por isso aqui primeiro, Anne. Tem uma herdabilidade muito grande, né? Então, a gente vê em estudos que 55% de um familiar suicida pode ter essa herdabilidade nos seus próximos familiares, né? Então, isso já é bem estabelecido e até foi uma ferramenta
que começou algumas décadas atrás movimentar a gente para fazer, não. Então não é só psicológico, então tem alguma coisa a mais. Né? Porque mesmo tem a influência do ambiente, claro, tem a psicodinâmica de quem acabou de estar enlutado pela mãe, pela irmã, tem toda essa experiência, né? Essa vivência de sofrimento, de perdas, mas a gente começou a observar o quê? Que com os pacientes adotivos que nunca viram a família, que as famílias tinham histórico de suicídio, eles tentavam mais suicídio. Então a gente começou a ver que não era só o ambiente, que não era só porque estava junto, que aprendeu, que é um comportamento aprendido, ou que é pelo sofrimento, que existe sim esse fator biológico muito forte. Tanto que gêmeos monozigóticos, né, que são os gêmeos idênticos, iguais, que eles compartilham o DNA, eles têm 17 vezes mais chance de cometer suicídio o irmão, se um cometeu, do que os gêmeos diferentes, que é muito menos. Isso falando de DNAs muito parecidos. Você imagina entre irmãos, entre filhos que têm uma variação grande. Então, realmente é muito bem estabelecido. Só que é 55% não é 100%. Então, se meu familiar suicidou, se eu não tenho, eu não estou condenada a suicidar. Mas, realmente, é uma criança que, desde a infância, ela tem que ter, assim, um apoio maior, porque os fatores estressores da vida, né, que a Raquel já comentou isso bastante bem, eles também são gatilhos que podem perpetuar, que podem agravar esses quadros. Raquel, e esse luto para quem fica? Esse caso específico que você está trazendo, ele já está dizendo que ele é diferente, né, de um luto quando você perde uma pessoa depois de um tempo por uma doença ou por conta da idade. Então, assim, essas mortes violentas e que vêm como uma ruptura, né? São mortes assim que vêm num rompante, não, numa ruptura repentina, sem aviso, sem condições de você poder contribuir de uma maneira a reverter ou a estar junto com a pessoa num momento, né, numa chance de não morte, né, numa sobrevivência a uma tentativa de suicídio. Então, assim, esse luto, ele tem, sim, uma classificação diferenciada de outros tipos de luto, até por conta da idade. E também é muito importante a gente dizer que não tem como a gente colocar os lutos numa categoria semelhante, né? Porque é um acontecimento realmente que rompe, né? Termina uma relação presencial para ter uma relação muito mais, digamos assim, de saudade, de memória, de lembrança, de fidelidade a essa memória, né? De lembrança de memória dessa pessoa. Então, assim, com relação a essa irmã que vive o luto por duas pessoas da família em decorrência do suicídio, quando você colocou os amigos, acho que lutam, né? Alguma coisa. Você falou, não me lembro qual foi a palavra. A gente dá um apoio, né? Tem um apoio. Você falou uma palavra, digamos assim, com uma conotação mais desesperadora. Essa conotação desesperadora pode ser mais uma cobrança para ela, entende? Agora, quando você fala acolhimento, que é o que nós estávamos conversando aqui, o acolhimento do outro, pelo outro, para o outro, aumenta substancialmente a chance da gente se aproximar do que ele sente. E a partir do momento que a gente consegue abrir um espaço para um diálogo do que o outro sente, a chance da gente oferecer o que ele quer é maior. Por exemplo, né, é uma situação muito familiar que eu já vivenciei. Digamos assim, a minha irmã pedindo para minha mãe um brigadeiro. A minha mãe faz um bolo de chocolate com cobertura enorme. E, assim, a intenção da mãe foi oferecer além do que o filho pediu. Mas o filho só pediu brigadeiro. Ele comeu o bolo, mas com a vontade de experimentar um simples brigadeiro. Né? Então, quando a gente dá espaço para o diálogo e quando você se dispõe a contribuir com o outro na necessidade dele, a chance de você poder contribuir é maior. Sabe o que é legal nesse contexto? É que, assim, a gente percebe que até a igreja, ela tem olhado com um olhar especial para esses casos. Eu lembro que antes a gente tinha assim, olha, o padre não pode ir lá no velório fazer exequia, acho que exequia ainda não sei se é permitido, eu não posso afirmar isso aqui, né? Mas não pode ir lá porque foi suicídio, não foi uma morte natural. E os padres têm agido de outra maneira. Muitos padres que vem aqui, que a gente conversa, ele fala, não, eu fui pela família que ficou, porque eles precisam de um consolo, muitas vezes religioso mesmo. São pessoas que caminham dentro da igreja, né, que passam por essas situações. Então, até a igreja em si, os padres têm olhado com um olhar diferente. É um olhar mais humano, né, que eu acho que é o que a gente precisa.
Chegou uma pergunta aqui, eu não sei quem pode me responder. A Paula, do Jardim América, ela está perguntando assim, quais são os sinais de que o jovem está pensando em suicídio? E como saber se ele não fala sobre o assunto? Nós temos alguns sinais, assim, de intenção suicida, né? Que é chamado como os Ds, né? Da saúde mental. Então, muitas vezes, ainda que ele não fale abertamente sobre que ele pensa em suicídio, às vezes a família tem uma dificuldade de abordar também esse tema, mas tem um pensamento, são palavras, um discurso de algumas coisas que nos chamam a atenção. O principal é uma desesperança, né? Então, assim, é um jovem desesperançoso, parece que não queria sair da cama, que não tem motivação. Se ele está em idade escolar, a escola é um termômetro maravilhoso, porque começa a ter um desempenho menor na escola, perdeu o interesse, o desinteresse, né, pelas atividades corriqueiras, pelos amigos, por estudar. Ele já teve antes uma outra tentativa de suicídio, ou já teve um outro pensamento, né? Essa desmotivação para continuar a vida. Então, por mais que ele não fale diretamente, mas às vezes traz as palavras de morte. Era melhor eu estar morto, era melhor eu não ter nascido, mas se amanhã não existisse ia ser melhor. Se vocês, tipo, vamos fazer uma viagem, vai ter uma prova semana que vem, mas nem sei se eu vou estar vivo até lá. Então, são sempre palavras que parece que a vida está finita, que está se acabando mesmo, que não tem planos, não tem mais perspectivas. Então, isso é super importante, assim, para os pais. Né? Uhum. Agora, às vezes, também atividades cotidianas bem simples, como cuidar do animal, né, deixar o animal com sede, com fome, colocar o animal em situação, vamos supor, cuidava para o animal não sair de casa, ou o gato, ou o cachorro. Tem casos em que a pessoa cuidava de um gato num 13º andar e, com um tempo, ela colocava o gato no parapeito sem a rede de proteção. Então, assim, são sinais muito sutis, né, mas que demonstram um corte de cabelo radical, alguma coisa que possa ser não tanto com relação a não tomar banho, né, doutora, mas que tem a ver com uma mudança bastante grande no padrão, né, no estilo, assim, de se mostrar para a vida, né? Isso também pode ser um sinal. Chegaram mais 2 perguntas aqui, que na verdade é a mesma coisa. O Felipe da Arorange está perguntando como ajudar da melhor forma uma pessoa que tem depressão. E aí o Márcio da Piratininga, ele pergunta como ajudar uma pessoa com depressão que abandonou o tratamento. Podemos? Importante, né, essas perguntas. Então, acho que o primeiro jeito de ajudar essa pessoa, como a Raquel já falou muito bem aqui, é o acolhimento. É tentar ouvi-la, não ter medo de conversar, de perguntar como que é essa tristeza, com que intensidade que ela vem, com que frequência, se chega até pensamento de morte, porque a gente tem, às vezes, medo de perguntar sobre isso e parece que tá dando ideia para a pessoa, né? Mas é que meu filho nem pensou em suicídio, eu tô dando a ideia, eu tô cantando a bola para ele. Mas não é, né? A gente tem que realmente, a pessoa ela se sente acolhida quando alguém pode falar isso, porque às vezes ela tá tão angustiada com o pensamento de morte, mas se sente tão culpada, porque existe uma ambivalência muito grande, né, na ideação suicida. Quando o paciente começa a pensar em suicídio, então ele quer acabar com o sofrimento, mas não é que ele quer acabar com a vida dele. Se desse um jeito de esse sofrimento poder terminar, acabar sem ser com a minha vida, seria, mas ele começa a não ver perspectiva. Então, se alguma outra pessoa fala, pergunta diretamente, ele sente até um alívio. Ele fala, poxa, então eu posso pensar nisso. Porque o pensamento a gente não tem controle, né? O que a gente vai evitar é realmente o que aconteça, a prática. E, assim, procurar o serviço de saúde. Se o paciente já estava no serviço de saúde, por algum momento ele abandonou, eu acho que vale a pena tentar, primeiramente, fazer contato com os profissionais, ver se teve alguma coisa que o paciente não se sentiu acolhido, que ele se sentiu desrespeitado. Mas, assim, enquanto o paciente não retoma o tratamento, estar junto, manter em vigilância. Então, nós até usamos um termo, né, Raquel, bastante, que é a internação domiciliar. Então, enquanto esse paciente está em risco, mas não tem, seja porque ele não quer procurar o serviço médico, seja porque não tem acesso, aqui em Campo Grande é meio difícil conseguir uma internação, tem que estar o tempo todo sendo vigiado. E também acho que a família tem que, em algum momento, ter o discernimento, se vê que aquele quadro está muito grave e o paciente não quer procurar ajuda, que ele está doente naquele momento, que talvez ele perdeu mesmo a capacidade de discernimento, que a doença faz só ele enxergar a morte como saída, que isso faz parte daquele quadro. A mesma coisa que o meu pai infartou dentro da minha casa, eu vi que ele infartou, e eu falo, não, mas ele não quer que liga para o SAMU. Então, assim, quem está saudável no lar tem que, às vezes, ter uma posição mais enérgica em casos extremos. A gente nunca quer que seja o primeiro contato. É claro que o paciente tem que ter uma empatia com a equipe que vai cuidá-lo, mas tem momentos extremos que a família tem, sim, que tomar uma decisão
e procurar um pronto-socorro, procurar uma emergência, porque senão pode vir a perder enquanto o paciente fala que vai tomar um banho, quando você vai ver perdeu aquele paciente. Isso já é um trabalho de prevenção ao suicídio, né? Começando ali a partir da gente, né? Dentro de casa, né? É. Então, assim, uma coisa importante também para essa família, se conseguiu conversar, saber que jeito que essa pessoa, se já pensou, tem um planejamento do suicídio, é evitar meios letais. Então, vai tirar faca, vai tirar objetos perfuro-cortantes de contato, veneno, então veneno de rato, chumbinho. Tem que tentar evitar que na casa tenha qualquer tipo de veneno, material tóxico, arma de fogo, corda. Limpar realmente, a gente fala que é esse cuidado ambiental, que ele é super importante. Porque o paciente, às vezes, ele tem a intenção suicida, ele tem o planejamento, mas se ele não for tão impulsivo, se não tiver aquele material ali à disposição, às vezes ele está tão comprometido, tão sem energia, que ele não consegue se organizar para sair comprar uma corda, para sair comprar um veneno. A tentativa, às vezes, nem ocorre por falta de meios. Né? E se a gente tem um paciente que é um pouquinho mais impulsivo, ou um jovem que tem um pouco mais de energia, às vezes nem planejou tanto, mas vê ali que tem um veneno de rato, tá num dia ruim, brigou com a família, acaba, às vezes, por impulsividade, fazendo uso e pode ser letal. Né? Raquel, fora a terapia, existem algumas atividades também que a gente pode começar, por exemplo, a desenvolver algo que dê lazer para a pessoa, porque nesse momento a pessoa não vê lazer e não vê graça em nada, né? Tem uma terapia, tem que procurar o psiquiatra, né? Ajuda de medicamento é essencial. Às vezes a gente tem preconceito, eu não quero tomar remédio, né? Não é para sempre, né? Ali vai, quer dizer, não sei, mas eu falo assim, às vezes dá para dar uma melhorada na situação com isso. Mas além da terapia em si, que eu falo, eu recomendo para todo mundo. Eu falo que todo mundo tinha que fazer terapia, independente se tem pensamento suicida ou não, mas todo mundo deveria fazer terapia em algum momento da vida, né? Porque são muitos questionamentos que a gente tem, né? Agora, existem outras atividades também que a gente pode aliar a isso, Raquel? Olha, se a gente leva em consideração que as tentativas de suicídio e efetivas ou não, elas são multifatoriais, então a gente pode pensar que a prevenção também tem que ser de várias vertentes, né? Então, afetividade, atividade física, alimentação, uma boa condição socioeconômica de vivência, a diminuição drástica de preconceito com relação às populações vulneráveis também, que muitos índices de suicídio acontecem com pessoas que são vulneráveis. Então, assim, não é só com quem goza de boa saúde, de boa situação financeira ou situação social, também acomete pessoas que já estão vulneráveis, que já são vulneráveis. Então, a diminuição do preconceito, o favorecimento de melhor igualdade ou de maior igualdade para as pessoas é importante. Então, aí alia tudo, né? Quanto maior for a rede ou as oportunidades da pessoa experienciar a alegria, quem experiencia a alegria que faz sentido para ela vai buscar mais vezes esse estado. E essa pessoa que experiencia a alegria como algo que é de sentido, ela tem muito mais condições de levantar alguém, de sorrir para alguém, de ser generoso com alguém, de exercitar a compaixão e de se colocar presente. Olha, eu estou aqui, fala comigo. Pode falar comigo que eu estou aqui. Né? Se mostra, não fala tanto, se mostra presente no tempo do outro. Então, essas são situações, não dá para a gente dizer que vá fazer mais isso que vai dar certo. Né? É muito importante a gente olhar o contexto sociocultural, ambiental em que a pessoa está inserida. Agora, até para a gente finalizar, nosso tempo já está encerrando, infelizmente, gente, passa muito rápido. Eu quero saber de vocês, se a fé, ela ajuda, né? Porque eu vejo assim, a gente não pode substituir um tratamento médico pela fé, né? Mas aliar tudo aquilo que é a nosso favor, né? E a fé ajuda, de fato, estar em oração com pessoas que vivem essa realidade, ajuda, de fato, a passar por esse momento? Acho que pode as duas falar. Sem dúvida, eu acredito que a frase que você iniciou, vindo de um religioso, né, ela tem um sentido além do emocional, além do mundano. Né? Ame, isso é tudo. Então, essa questão, ela faz toda a diferença. Então, quando alguém experiencia a alegria nesse contexto amplo espiritual, Antonielli, eu acredito que essa pessoa tem muito mais condições de externalizar e de mostrar para o outro que vale a pena. A religião já é comprovado, né? A gente consegue, com várias publicações, a gente vê que realmente os pacientes que experimentam a espiritualidade, eu estou falando do mundo ocidental, as outras religiões não sei se tem, mas as ocidentais principalmente, o
cristianismo, o judaísmo, essas mais matriarcais, assim, que tem uma melhora muito importante dos sintomas psiquiátricos, depressivos principalmente. Tanto pela própria movimentação da fé, que é o quê? Se a gente segue minimamente uma religião, nós temos uma vida mais saudável, né? Nós temos atividades de lazer, porque nós priorizamos ter um dia de descanso. Nós temos um círculo social, então a atividade religiosa, ela não fica só na fé. Nós temos os amigos, que isso acaba que nos ampara. Então, às vezes, um irmão vai e me visita, às vezes um amigo de comunidade vem ler a Bíblia na minha casa, me convida para uma missa. Tem todos esses fatores, mas também, além disso, dessa parte mais social, eles modificam uma área muito interessante do nosso cérebro, que hoje em dia fala-se muito em meditação, quem não tem religião, mas as orações funcionam da mesma coisa. Então, eles ativam regiões do hipotálamo responsáveis pela nossa formação de serotonina. Então, realmente, assim, na prática, isso auxilia muito. Se eu tenho uma depressão grave, com ideação suicida, não vai curar apenas pela fé, né? Mas ela melhora muito a minha qualidade de vida, ela me dá resiliência. Então, eu achei muito interessante que no início do programa você falou, vamos agradecer as pequenas coisas, né? Na psiquiatria eu uso bastante, eu dou para alguns pacientes. A gente chama de diário da gratidão, que nada mais é do que agradecer. Então, eu tenho um bebezinho na minha casa, todo dia de manhã eu acordo e falo, Arthur, olha que dia lindo que Deus deu pra gente, olha esse ventinho bom, olha como hoje tá um céu azul. São as pequenas coisas que todo dia, quando a gente agradece, o nosso cérebro, ele não é tão esperto a ponto de saber se eu estou de fato sentindo toda aquela satisfação de estar vendo aquele cenário. Mas se eu estou agradecendo, ele entende que está acontecendo uma coisa boa. Então, olha que coisa boa, hoje eu ouvi uma música que eu gostei, olha, nosso vizinho cumprimentou. Reclamar é ruim e agradecer é muito bom. Então, eles realmente fazem modificação do nosso sistema serotoninérgico e auxilia muito. Deixa uma mensagem pra gente, pra quem tá em casa. Eu acho que a primeira mensagem é assim, todos nós temos sofrimentos, todos nós temos angústias, né? Mas vamos escolher passar por esse momento com alguém do nosso lado. Muitas vezes esse alguém precisa ser um profissional, por isso que estamos aqui, né? Eu acho que toda profissão ela tem também o seu cunho religioso, o seu cunho social de auxiliar, e a vida é muito boa e dá sim para a gente passar pelas dificuldades, passar pelas doenças, com uma vida melhor, com uma vida de prazer e compaixão. Raquel? Eu vou reforçar o que ela comentou a respeito de gratidão, né? Agradecer as pequenas, a todas as questões que te fazem alegre. Agradeça a alegria que você recebe, que isso vai aumentar e vai ser muito bom. Importante. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu acho que a gente vai precisar de mais um programa, viu? Pra gente falar sobre isso. Eu acho que a gente poderia também olhar por esse lado e falar um dia de gratidão, por que não? Né? Como que isso pode trazer coisas boas de fato para nossa vida. Muito obrigada, Deus abençoe o trabalho de vocês, né? Obrigada. E quem está em casa, conte com a gente, viu? Nós vamos agora conferir então a frase do nosso santo de hoje. Nunca contradigas ninguém, nem com razão, nem sem ela, nem ao superior, ao igual ou inferior, mas adota sempre o que os outros aprovam, sem te escusares, embora o possas fazer com direito. Santo Inácio de Loyola. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Espero que esse programa tenha sido de grande valia para você, que você possa se olhar, analisar, ver as pessoas que estão à sua volta e que nós possamos ser, né, esse ouvido, esse colo, esse abrigo para as pessoas que precisam, tá bom? Ó, um beijo grande para você. Não se esqueça, conte com a gente aqui com as nossas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.